Olá, boa tarde, eu sou o irmão Rez, eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 19/9/2023, eu tenho uma mensagem para você com um tema. Jesus Cristo, ele chamou o escriba para seguir ele e chama hoje o ser humano para o seguir. Para quê? Para salvá-los. Então Deus, ele chamou o escriba para salvar o escriba e chama o ser humano para salvar o ser humano. Então veja que Deus, ele nos ama e quer simplesmente salvar nós, curar, libertar, transformar nós. E os escribas da época foram chamados, os escribas queriam seguir Jesus. Alguns queriam, outros não os queriam, mas alguns queriam, e Jesus chamou o escriba para seguir ele. Então vou mostrar para você onde é que está escrito isto. Está escrito em Mateus 8, no versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, então uma grande multidão seguia Jesus porque cria em Jesus e queria seguir ele, queria ver os milagres e as curas. Então você tem que seguir Jesus, tem que querer e tem que crer que você vai ser curado, liberto, transformado. Tem que crer que Jesus fará o mesmo hoje através da nossa fé, através de nós crer e também através da nossa obediência. Ordenou que passasse para outra margem. Jesus disse: pessoal, discípulos, apóstolos, passe para outra margem. Então eles tinham que passar. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde quer que fores, te seguirei. Então um escriba chegou para Jesus e disse: mestre, aonde quer que o senhor for, eu seguirei. Então ele estava crendo, o escriba, em Jesus. Ele passou a crer em Jesus e passou a querer seguir Jesus, ó. Então o escriba era uma pessoa que seguia, copiava e ensinava e interpretava a lei de Moisés, mas passou a crer nos ensinamentos de Jesus como filho do Pai Celestial. Veja que tinha escribas que não queriam seguir Jesus, mas tinha outros que seguiam Jesus. Então, para nós seguir Jesus e para um escriba seguir Jesus, ele tem que largar os seus interesses próprios e passar a colocar os seus interesses conforme guiados pela palavra de Deus. Aí se tornará o quê? Agradáveis a Deus os seus desejos, suas vontades e os seus objetivos. No versículo 19, versículo 20, e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus disse para o escriba: o seguinte é esse: as raposas têm covil, as aves do céu têm ninhos. Então todo dia elas vão dormir no ninhozinho dela, todo dia elas vão ali dormir naquele covis dela. Eu, porém, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Jesus estava querendo dizer que ele tinha que fazer a obra do pai dele. Então um dia ele estava em Judá, dia estava na Judéia, dia estava em Cafarnaum, dia estava em Jerusalém, dia estava em outras províncias, em outras cidades, em Betsaida, em outras aldeias, em outras províncias. Jesus explicou para eles que se ele seguisse ele, quisesse seguir ele tinha que fazer o mesmo. Tinha que ir para onde ele ia, tinha que fazer o que ele estava fazendo ou o que ele mandasse fazer. Então, muito bem, se ele queria seguir ele, muito bem. Só que Jesus explicou para ele: ó, você tem que largar os seus interesses próprios, os seus interesses pessoais. Você não tem que pensar só em si, mas você tem que, a partir desse momento que você está querendo me seguir, aonde quer que eu for, você tem que passar a entender que você tem que seguir o meu Pai e tem que fazer a vontade do meu Pai e a minha, e tem que fazer a missão, passar o evangelho e me auxiliar ou me ajudar, ou então fazer aquilo que eu mandar. Jesus explicou para ele logo tudo. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava explicando para ele: tudo bem, você quer me seguir, mas aonde eu for você vai ter que ir, e eu não vou ter parada certa. Eu vou ficar dia no canto, dia no outro canto, dia no canto, dia no outro canto, tempo no canto, tempo em outro canto. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que renunciar ao meu, eu vou ter que fazer a vontade do meu Pai. Se você quiser, venha. Então eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir, você vai ter que ser igualmente a mim. Então é isso que nós fazemos muitas das vezes. Nós não temos onde reclinar a cabeça. Nós estamos aonde Deus quer, aonde Jesus quer, e iremos aonde Ele quer que a gente vá, e falaremos a palavra do Pai Celestial e do Filho dele. Para quê? Para que nós estejamos agradáveis a Deus e fazendo a missão dele na terra. No versículo 21, e outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que vá primeiramente sepultar meu pai. Então seguir Jesus é muito importante. Veja que o outro discípulo de Jesus falou algo, e o outro de seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. Veja bem,
O escriba já estava sendo discípulo de Jesus. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Então o escriba passou a seguir, a ser discípulo de Jesus. E ele disse: Senhor, onde o Senhor for, eu irei contigo. Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. É muito bonito isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Em todas as áreas da nossa vida, no dia a dia, nós poderemos seguir Jesus. Em outras palavras, obedecê-lo, obedecer a sua palavra. Podemos fazer aquilo, fazer tudo em cima da terra que nós temos que fazer, igual uma pessoa normal, entre aspas, tudo aquilo, trabalhar, estudar, fazer faculdade, malhar, caminhar, conversar, ter amigos, fazer alianças, fazer acordos, mas seguindo Jesus, dentro dos padrões bíblicos. Isso fará a diferença na minha vida e na sua vida. Estaremos obedecendo ao Pai Celestial, ao Criador, e estaremos agradáveis e não vamos perder a nossa salvação e não vamos ter problemas em cima da terra. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Jesus disse: muito bem, vocês querem me seguir, segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Em outras palavras, seguir Jesus é muito sério. Veja que Jesus disse: me segue, deixe os mortos sepultar os mortos. Ele estava falando: muito bem, você quer sepultar o seu pai? Deixa os mortos sepultar os mortos e vem e me segue. Jesus sabia que ele fosse sepultar o pai dele, Jesus iria para um canto e ele ia desanimar, ia ficar triste por o fato do pai dele ter morrido e a família chorar, aquele choro, e ele ia simplesmente desistir de seguir Jesus. Então, naquele exato momento, ele tinha que partir a seguir Jesus. Então, o que é que eu quero dizer? Ele tinha que partir a seguir Jesus. Então, o que eu quero dizer para você? Você não tem que perder tempo. O momento da sua vida a qual você conheceu a palavra e qual o caminho que você já sabe que é o certo, que é Jesus, você tem que passar a seguir. Você não tem que dizer assim: não, depois eu sigo. Depois que eu terminar a faculdade, depois que eu terminar aquele curso, depois que eu conseguir aquele dinheiro, aquele emprego, depois que eu conseguir chegar naquela cidade, naquele país, naquela rua, depois que eu conseguir a minha esposa, a minha namorada, depois que eu conseguir ler, eu não sei ler, não, se você não sabe ler, você tem que ouvir. De sorte, Atos, Romanos 10, do versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não sabe ler, mas você escuta a palavra, então você está lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então Deus abençoe você e sua família. É muito sério seguir Jesus. Jesus explicou para ele, então siga Jesus, aceite ele, se batize nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renuncie para poder seguir Jesus, renuncie as suas vontades, o seu eu, aquilo que é bom, que é agradável, mas que impede você de vir para uma igreja na quarta, na sexta, nos domingos, aquilo que impede você de obedecer a palavra, aquilo que impede você de ouvir, aquilo que impede você de obedecer. Você tem que entender que Deus e Jesus estão todo tempo vendo nós. Deus e Jesus estão nos vendo, os anjos estão nos vendo, e Gabriel assiste tudo diante de Deus, com Deus. Então todos os momentos ele tem ali vendo e os anjos estão vendo. Os anjos estão vendo para quê? Para anotar nos livros que há nos céus, que em Apocalipse vai ser lido os livros. Deus abençoe você e sua família.